a herança está mais cara, o seu imposto vai chegar até 40% agora. Saiba o que é mito e o que é verdade com a nova reforma tributária e como ela impacta diretamente o seu direito à herança. Olá, olá! Seja mais uma vez muito bem-vindo, muito bem-vinda ao nosso canal do YouTube. Eu sou Judite Cerqueira, advogada especialista em Direito das Famílias e Sucessões, e hoje eu quero conversar com você sobre algo que tem gerado bastante preocupação e, é claro, repercussão. Especialmente para quem tem patrimônio, deseja doar bens em vida ou está prestes a encarar o processo de inventário. Eu estou falando, é claro, da reforma tributária e o seu impacto no ITCMD. Para quem não está familiarizado, o ITCMD é o Imposto de Transmissão, Causa, Mortes e Doação. E ele vai ser pago toda vez que a gente estiver diante da transferência de bens, seja por meio de doação ou por meio de herança, que vai se dar após o falecimento do titular do patrimônio. E esse imposto, apesar de muitas vezes ser esquecido ou até mesmo subestimado, pode representar um custo altíssimo para os herdeiros ou donatários. E é por isso que a gente precisa falar sobre ele. Aqui na Bahia, desde o dia 27 de março de 2025, entrou em vigor a Lei 14.802. O que ela fez? Ela alterou a fórmula de cálculo do imposto de doação. Antes dessa reforma, o imposto aqui de doação era fixo em 3,5%. Só que com a reforma tributária ficou estabelecido que o ITCMD em todos os estados do país deve passar a ser progressivo. E o que isso quer dizer? Quanto maior for o valor do bem, maior vai ser o imposto que você vai pagar, seja na doação ou seja na transferência no inventário. E essa progressividade, ela já era uma realidade, pelo menos aqui no estado da Bahia, no que diz respeito ao imposto que você paga no processo de inventário. A gente não teve maiores mudanças nesse sentido. A alíquota continua variando de 4% a 8%, ou seja, a gente não teve nenhuma alteração nesse ponto. Mas é muito importante a gente entender que, mesmo sem mudança na alíquota, o valor do imposto continua sendo um desafio significativo, especialmente para famílias que precisam lidar com imóveis ou bens de um maior valor. E aqui entra um ponto muito essencial. Muita gente tem buscado formas de se organizar para evitar a incidência desses custos elevados com o inventário, e a doação em vida é, sim, uma estratégia muito comum. No entanto, com essa nova lei, com essa reforma tributária, até essa alternativa está ficando um pouco mais cara, embora, ainda assim, seja bem mais benéfica do que o imposto que você paga lá no inventário. E a progressividade na alíquota das doações significa que o planejamento sucessório ele precisa ser cada vez mais cuidadoso. Aquela ideia de vou doar logo agora para poder pagar menos imposto continua sendo válida, mas ela vai exigir de você uma avaliação ainda mais criteriosa. E outro aspecto que precisa ser levado em consideração é o contexto nacional. A reforma tributária, que foi aprovada no final de 2023, alterou diversos artigos da Constituição Federal. Por meio da emenda 132, ela também trouxe impactos significativos para o campo das sucessões. Embora a regulamentação estadual ainda esteja em processo de adequação, a reforma já determinou que todos os estados brasileiros adotem um modelo de alíquotas progressivas para o ITCMD. Ou seja, o que acabou de acontecer aqui na Bahia com a progressividade das doações está em linha com essa nova diretriz nacional e tende a se consolidar nos demais estados do país. E além disso, a própria reforma e a Lei 14.754 de 2023 passaram a tributar investimentos no exterior de residentes brasileiros e também interferiram na estruturação de alguns instrumentos de planejamento sucessório, como os trusts, que, embora eles não sejam reconhecidos formalmente no Brasil, eles vinham sendo utilizados como uma estratégia, por algumas famílias para poder acumular patrimônio fora do país. O fato é que agora o planejamento sucessório, que antes já exigia um cuidado muito grande, vai se tornar uma necessidade estratégica. As pessoas estão se vendo obrigadas a reavaliar melhor a forma de transferir os seus bens, seja por testamento, doações ou até mesmo pela constituição das holdings familiares. E mais do que nunca, é necessário fazer isso com toda a orientação jurídica especializada, porque qualquer erro pode gerar prejuízos financeiros significativos e até mesmo desgastes familiares que não têm como ser reparados. É importante a gente destacar que, mesmo diante de todas essas mudanças, ainda vai existir uma janela de oportunidade para quem vai desejar se organizar com base nas alíquotas atuais. A regulamentação completa da reforma tributária ainda depende de leis complementares que vão ser editadas pelos estados em um prazo de até 180 dias. Então, isso significa que, até que todas essas normas legais estejam plenamente em vigor, ainda é possível você se planejar com base nas regras atuais e evitar o aumento dos custos. Pegue sua família de surpresa no futuro. Então, se você está lidando com o processo de inventário ou deseja fazer uma doação em vinda, minha recomendação é muito clara.
não adie. A postergação, nesses casos, ela pode custar muito caro. Além de aumentar o risco de litígios lá na frente, você pode acabar pagando muito caro no imposto, mais do que você precisaria. Então, avaliar se é o momento de doar, vender e partilhar é uma decisão que deve ser feita com muito critério e com apoio jurídico. Para encerrar, eu quero reforçar aqui que o ITCMD não é apenas um tributo qualquer, ele é um fator determinante no sucesso ou no fracasso de um bom planejamento patrimonial. E nesse novo cenário, informação, estratégia e ação rápida se tornam indispensáveis. Então, se você deseja entender qual o melhor caminho para o seu caso, tem um link aqui na descrição dos comentários. Muito obrigada por me acompanhar por aqui. Se esse vídeo fez algum sentido para você, curta, compartilhe, comente, inscreva-se aqui no nosso canal. Toda semana eu vou trazer conteúdos práticos e profundos sobre o direito das famílias e sucessões, sempre com o objetivo, é claro, de ajudar você a proteger o que você construiu. Um abraço e até a próxima!